Então, a LLA, ela afeta células linfóides imaturas, né? Basicamente, nós conseguimos ver blastos, 90% das células no sangue periférico são compostas por blastos, no caso, linfoblastos, como a gente vê aqui essa figura à direita. É uma doença que agrava-se rapidamente, né? E por isso precisa de uma atitude, de uma ação de forma mais célere. Ela é causada por uma série de aberrações genéticas adquiridas. Então, eu tenho um linfócito imaturo que sofreu um processo de alteração, como nós falamos lá na fisiopatologia, e uma vez alterado, ele replica de forma clonal na medula óssea, e o acúmulo dessas células alteradas, malignas na medula óssea, acabam, então, suprimindo o desenvolvimento das células normais, né, de todas as outras linhagens. Então, por essa supressão, o paciente acaba apresentando uma tríade na leucemia aguda, que nós chamamos, né, de alteração como anemia, leucopenia e plaquetopenia. Então, ele tem redução de hemácias, leucócitos e plaquetas. Na LLA, né, quando nós pensamos na doença na infância, 80% dos casos são células de linhagem B e 15% desses casos, linhagem T. Segundo a Organização Mundial de Saúde, né, cerca de mais de 20% de células blásticas na medula óssea já é critério para fechar diagnóstico. Isso também é trazido na última atualização, mas não é o único critério, é uma soma de vários outros critérios. Existem alguns testes para LLA, como a peroxidase e o Sudan Black na citoquímica, ele é negativo. O ácido periódico de Schaefer na marcação, ele pode ser negativo ou positivo, mas ele não é um positivo difuso, ele é um positivo em blocos. E o TDT, que é um marcador extremamente importante, né, que nós podemos marcar na citoquímica, mas também na imunofenotipagem por sintometria de fluxo, ele marca cerca de 90%. Então, é um excelente marcador para LLA. Geralmente, nessas células, nós temos grânulos e bastonetes de Auer ausentes. Bastonete de Auer é muito frequente a gente encontrar na leucemia mieloide, principalmente do tipo M3, nós vamos ver. E como eu havia falado, se feito o diagnóstico precoce nessa população, a gente consegue alcançar aí cerca de 90% de cura. Dentre as anomalias citogenéticas, né, os que são mais comuns na leucemia linfóide aguda, nós temos aí a hiperdiploidia alta e a translocação do 12-21 como critérios de mau prognóstico, né? Como critérios de prognóstico favorável, enquanto que a hipodiploidia e a translocação do 9-22 nessa população, ela acaba trazendo um prognóstico ruim ou um prognóstico desfavorável. Tá? E aí eu trago aqui só uma ilustração, né, do que seria essa translocação do cromossomo 9 com o 22 aí, que acaba sendo o cromossomo Filadélfia, que é a translocação que acontece em um braço do cromossomo 9 com um braço do cromossomo 22, formando aí com essa fusão o cromossomo Filadélfia, que vai estar presente aí em cerca de 5% na população infantil e 25% da população adulta, no caso da leucemia linfóide aguda. Nós temos ainda na leucemia linfóide aguda, mas eu reforço, isso não é padrão apenas para a leucemia linfóide aguda, mas para outros subtipos de neoplasias hematológicas, alguns achados laboratoriais muito importantes que nós precisamos estar atentos e entender, né? São eles: hiperuricemia, hiperfosfatemia, hiperpotassemia, hipocalcemia e elevação de desidrogenase lática. Essas alterações laboratoriais culminam com uma situação que nós chamamos de síndrome da lise tumoral. Professor, o que é síndrome da lise tumoral? Essa síndrome, ela surge após a morte rápida das células neoplásicas. Essas células, uma vez destruídas, elas acabam liberando no meio os componentes intracelulares, e esses componentes presentes na corrente sanguínea acabam levando a essas alterações, né? E aí nós temos alguns desfechos importantes. Nós precisamos
tomar uma atitude importante, né? Apesar de ser uma conduta médica, mas o enfermeiro que está ali muito próximo do paciente, o contato com o farmacêutico, se nós conseguirmos identificar isso, seja no laboratório ou na farmácia hospitalar, na oncologia ou em qualquer outro cenário, com certeza nós estaremos fazendo um trabalho multiprofissional importante para ajudar esse paciente. Então, essas alterações, elas acabam culminando com possibilidade de lesão renal, entre outros órgãos, mas principalmente alteração renal, e aí nós lançamos mão do uso do halopurinol como uma forma de proteger o sistema renal. Alguns autores trazem a possibilidade do uso do bicarbonato de sódio, né, que traria aí uma alcalinização dessa urina, evitando a acidez causada pela liberação dessas células com consequente dano renal, mas aí também tem uma controvérsia, porque eu alcalinizo, mas será que eu não faço deposição de fosfato de cálcio e acabo lesando também esse rim? E hoje nós temos uma enzima, que é a rasburicase, né, que ela ligeiramente oxida o ácido úrico que é formado nessa síndrome de liso tumoral. Ele já pode ser usado hoje em alguns cenários como profilaxia, né, mas também se usa após a identificação dessa síndrome. Um outro achado importante, né, no cenário da leucemia, e aí eu trago também não só para leucemia linfóide aguda, mas para doenças hematológicas de forma geral, onde nós tenhamos aí o uso de alguns anticorpos, né, de uma geração mais nova de anticorpos monoclonais, nós temos a hipóxia, paciente apresentando hipóxia, pressão arterial aumentada, aumento ou diminuição do débito cardíaco, aumento do nitrogênio da ureia sanguínea, né? Aumento do dímero D, enzimas hepáticas e bilirrubina, e baixo nível de fibrinogênio, estão associadas, tá? Não precisa ser todas, mas associados a um cenário de febre, por exemplo, nós temos aí a síndrome da liberação de citocinas, que é a tempestade de citocinas. De onde surge essa síndrome? Ela surge quando ocorre aí a ativação de um grande número de células do sistema imune, pelo uso de imunoterapia, por exemplo. Ocorre uma liberação exacerbada de citocinas inflamatórias, como a interleucina 6, o interferon gama, a interleucina 1, e essas citocinas vão aí culminar com desfechos importantes, né, no cenário do paciente, ocasionando aí alterações importantes em nível sistêmico, que podem culminar desde alterações leves, como são as alterações de grau 1, ao óbito, como é a alteração classificada pelo CTCAE, classificamos como grau 5. O que é que nós podemos usar na síndrome da liberação de citocinas? Hoje se tem o tocilizumab, né? É um anti-interleucina 6, então hoje é a recomendação primária quando se tem aí principalmente uma síndrome de liberação de citocinas grau 2 e alguns sintomas constitutivos mais importantes no grau 1, né? Dependendo do cenário e do medicamento, já se indica fazer o tocilizumab, e se perceber que além da síndrome de liso tumoral, da síndrome de liberação de citocinas, o paciente também tem uma alteração neurológica e indica-se o uso do corticosteroide.